Gente, eu decidi fazer um vídeo aqui na praia. Vamos ver se vai ficar bom depois pra me botar no YouTube. Olha aqui, tá tendo obra. Olha que lugar lindo que eu moro, graças a Deus. E eu sou muito grata por isso. Eu vi que o vídeo de ontem deu muita repercussão, né? Muitos comentários, recebi muitas mensagens de mulheres que se identificaram com a minha história. Muitas mulheres que ainda não conseguiram liberar perdão, né? Que culpam os pais pela vida que tem hoje. Gente, na verdade, eu vou falar a real pra vocês. Eu nunca culpei meus pais pelas coisas que não deram certo. Mesmo quando eu fazia terapia, falava que... meus pais não tem nada a ver com a minha vida, são minhas escolhas. Sempre, era irredutível. Acho que essa palavra, não sei exatamente. Porém, eu nunca culpei os meus pais pelas coisas da minha vida. Mas quando eu entendi que eu precisava liberar perdão, né? O que é liberar perdão, ao meu ver? Ao meu ver, liberar perdão é você entender. Quando você entende, se coloca no lugar da pessoa, né? Eu faria isso? Não, eu não faria isso. Eu não ia fazer coisas que eu pudesse ficar longe dos meus filhos. Porém, eu acho assim, quando eu me coloco no lugar e eu entendo, eles eram muito novos, né? Eles não tinham maturidade, porque eu com 20 anos, eu não entendia minha mãe e meu pai. Eu não entendo até hoje, na verdade, mas assim, eu não compreendia, eu não tinha esse acesso, assim. Eu, meio que culpava eles, assim, sabe? Caramba, se eu tivesse tido um pai, uma mãe, se eu pudesse estudar, né? Se a minha vida seria mais fácil, se a minha mãe tivesse corrido atrás para proporcionar as coisas para mim, para minha irmã, talvez as coisas seriam diferentes, seriam mais fáceis, mas hoje em dia eu vejo que, gente, é o nosso destino, é a nossa história, ninguém entende por que Ai, cansei, agora dei uma sentada, agora vou continuar, porque o meu braço tá cansando. Então a gente não entende o porquê, certo? Eu não entendo. Mas quando eu liberei perdão, é porque realmente eu falei assim, cara, hoje eu sou mãe. Sabe, eu com a minha avó, a minha infância, eu falava, nossa, hoje em dia entendo a minha avó, né? Minha avó era uma criação mais dura, mais rígida. E como a gente já tinha essa falta de amor, de carinho dos nossos pais, tanto eu quanto a minha irmã, então a gente necessitava, acho que 1000 vezes de mais carinho para suprir. E a gente não tinha, né? Era uma criação mais diferente. A minha avó era... Eu entendo a preocupação hoje em dia, mas na nossa cabeça, quando eu era criança, era uma pessoa um pouco mais rígida, né? Ela era mais fria também. Então a gente era muito carente disso. Eu, primeiramente, eu não tenho nenhuma mágoa da minha avó, pelo contrário, eu tenho muito orgulho da minha avó. Mas assim, quando você tá se desenvolvendo na sua adolescência, eu acredito que é muitos hormônios, né? Muita rebeldia, né? Você se questiona muito Deus. Conforme você chegar num momento da sua vida, você não questiona mais. Você entende que aquela é a sua vida, aquela é a tua história, e você não pode mudar o que você já viveu, né? E você não é responsável pelas coisas, atitudes das outras pessoas. A gente pode fazer diferente, né? E voltando a falar do perdão, quando eu me coloquei assim, disposta a ouvir, sabe? Entender, porque existia o lado da minha mãe, existia o lado que a minha avó contava, existia às vezes a família do meu pai, que sempre tava metendo pau na minha família da minha mãe, né? Então, eu tinha raiva da família do meu pai, porque às vezes que eu tentei me aproximar, fazer uma visita, eles falavam mal da minha avó. Eu falava assim, cara, não tem que falar mal da minha avó. Porque você não pode ser a minha avó, o que seria da gente? Até hoje eu sou assim, tá? Não vem falar mal da minha avó, porque a minha avó, coitada. Graças a Deus a gente tinha ela, porque se não tivesse, a gente ia estar onde? A gente estaria, sei lá, num orfanato, a gente seria criada por estranhos, a gente poderia ter caído em situações que a gente poderia, né? Criança, menina, sei lá, eu imagino mil coisas. E eu
agradeço a Deus por ter tido a minha avó, então não admito que ninguém fale mal da minha avó. E a família do meu pai fazia isso, então isso me revoltava mais ainda, de vez eles se aproximarem querendo, né, sei lá, né, se eles se aproximassem e quando era mais nova, assim, com amor, né, não, eles já vinham querendo se justificar, acusando outra pessoa. Enfim, a minha mãe, a gente teve muitos problemas na nossa vida, muitos mesmo. A minha mãe, ela, uma vez, logo que eu comecei a namorar, quando eu era mais adolescente, eu acho que é uma das coisas que mais marcou a minha vida. E isso, eu tinha uma raiva da minha mãe, que eu falava assim, cara, eu não acredito que ela fez isso comigo. Eu trabalhava, gente, eu estudava, eu namorava, tipo, sempre uma vida muito certinha, assim, sabe? E a família do meu primeiro namorado, ela tinha condições financeiras, coisa que eu não tinha. E quando eu era mais nova, pra mim ser aceita dentro dessa família, eu mentia. Sabe? Ai, o que o seu pai faz? Ai, meu pai trabalha na Sabesp. Ai, a sua mãe. Ai, minha mãe não sei o quê. Sempre com mentira, mas não sobre mim, sobre eles. Porque, de alguma maneira, eu tinha vergonha de falar da realidade, assim. Eu não queria. Eu tinha medo de não ser aceita. E uma briga que a minha mãe teve comigo, por causa da minha irmã, que a gente brigava demais, a minha mãe sempre ela queria resolver, quando ela não tinha maturidade, eu acho, para lidar com adolescentes, com as filhas, principalmente porque ela não tinha criado a gente. Então a gente não tinha aquele. Ela não sabia falar, não sabia conversar. E eu era adolescente, acho que eu tinha uns 16, 17 anos, e eu tava trabalhando um dia, ela chegou na pizzaria onde eu trabalhava, tava a Dani e o Fábio lá, e o Fábio até é falecido, e o Fábio, ele trabalhava com o meu ex-namorado, meu primeiro namorado. E daí a minha mãe foi lá e tal, minha mãe veio pra cima de mim pra ela não me bater na frente das pessoas. Eu tipo, meio que empurrei, eu fiz assim, eu tive unha comprida. Eu acho que arranhou aqui ela, eu fiz assim. Só sei que eu não bati nela. Jamais eu faria isso, nunca na minha vida. Porque eu acho assim que é respeito, né? Eu sempre tive respeito assim pela minha mãe. No entanto, eu nunca falei as coisas que eu queria falar, porque mesmo eu sendo criada pela minha avó sempre ensinava a gente a respeitar ela. Quando eu era mais nova, né, gente? Daí depois de grande, você acaba discutindo, batendo boca, né? E como acho que eu tinha muita mágoa da minha mãe, eu não queria que ela falasse. Ela falou assim, nossa, mas você tá falando o quê? Você não é minha mãe, enfim. E eu meio que fiz assim, eu tinha 16 para 17 anos. O que a minha mãe fez? A minha mãe foi lá na casa do meu primeiro namorado, conversou com os pais dele, que eram famílias, que é ainda uma família super tradicional, e eles são muito... Eles são muito assim, eles não queriam que eu namorasse já ele, porque eu era pobre, ele tinha dinheiro, e eu era pobre, eu era manicure, eu era atendente de pizzaria, eu era vendedora, e eu era um nada, e eles já não queriam. Já partia disso aí, eles queriam alguém que tivesse dinheiro. No entanto, eles aprovam o relacionamento hoje dele, que ele casou e tudo mais, porque pela condição financeira. Mas eu não. E ele, tipo, era apaixonado por mim, eu apaixonada por ele e tudo mais. Ele tava na faculdade, a minha mãe foi lá e contou tudo pra eles. A história de vida dela, que era dela, não era minha, que a história de vida do meu pai, que era dele, não era minha. E como se, tipo assim, ó, você não pode namorar ela por causa que eu sou a mãe dela, eu sou assim, 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 aconteceu isso, isso, isso. Pra acabar com o meu relacionamento, né? E eu fiquei arrasada. Na época, meu primeiro namorado também ficou arrasado. E mesmo assim, ele continuou do meu lado, ele falou, não, eu gosto de você, eu jamais eu vou ir, tipo assim, sabe, pela cabeça do que aconteceu com seus pais. Isso é problema deles, a vida deles, não tem culpa. Gente, essa mãe dele não queria de jeito nenhum que a gente namorasse. Nossa, daí a minha avó chegou aí na casa deles. Eles trataram super. Eles não, né? Que era a mãe dele, né? Na época tratou super mal a minha avó. Porque minha avó é muito humilde, né? E eles tinham dinheiro, tem dinheiro ainda. Mas às vezes só tem o dinheiro, né, gente? Eu não falo por ele que ele é uma pessoa maravilhosa, mas o que não fez a gente não dar certo foi justamente a família. Na época, por esse preconceito com a história da minha família, com a minha história de eu não ter dinheiro, né? E trataram mal a minha avó. Eu achei que a minha avó, assim, eles quiseram humilhar a minha avó, sabe? E daí eu prometi pra mim mesma, eu falei assim, eu vou sair dessa cidade, eu só vou voltar aqui quando eu tiver um nome. E todo mundo vai ter que me respeitar.
E hoje eu acredito que as pessoas têm que me engolir, porque eu tenho muito orgulho da minha história e eu não abaixo a bola pra ninguém mais. Não importa se a pessoa tem mais dinheiro ou não tem. E assim, o tanto que eu trabalho, que eu ganho, se eu voltar pra Itapetininga hoje, eu ganho mais do que alguém até mais do que um médico lá. Mas eu vivo num lugar maravilhoso, que meu custo de vida é alto, então eu levo uma vida muito, vale a pena, né? Mas se eu voltasse lá hoje do jeito que eu trabalho, eu ia ganhar muito dinheiro, mas assim, lá é assim. Quem tem dinheiro é mais valorizado do que não tem. Classe social interior, né, gente? Mas não é sobre isso. E daí, quando a minha mãe foi lá, recapitulando, quando a minha mãe foi lá na casa do, do meu primeiro namorado, contou, eles não quiseram namorar. Detalhe, a minha mãe saiu de lá e a minha mãe foi pra delegacia, fez um boletim de ocorrência, gente, contra mim. Na época eu era de menor, né? Trabalhava, estudava, era uma pessoa, namorava, uma pessoa assim, só querendo fazer 18 anos logo pra sumir daquele ambiente de todo mundo e vencer na vida. Então eu sempre trabalhei. Trabalhei de pizzaria, eu trabalhei de babá com a minha tia quando eu tinha uns 10, 11 anos. Fiquei uns 3 anos trabalhando de babá. Depois eu trabalhei em pizzaria, eu fazia unha no salão do shopping. Daí eu era vendedora. Daí depois eu fiquei de vendedora e atendente de pizzaria. Depois eu larguei as unhas, depois eu fui trabalhar só de unha. Sempre trabalhei 2, 3 empregos, sempre. Nunca ganhei nada de ninguém, sempre trabalhei. Tenho muito orgulho disso, tá? Por isso que eu trabalho hoje, eu dou graças a Deus que eu trabalho pra mim, não trabalho mais pra mais ninguém, porque eu já me matei trabalhando pra muita gente. E vou voltar. Vou voltar porque eu já tô longe. Meu carro tá longe, eu vou pra lá e vou voltar. Daí, gente, a minha mãe fez esse boletim de ocorrência. E essa era a minha maior mágoa com a minha mãe. Talvez a minha mãe até assista esse vídeo, ela vai lembrar da situação. E eu fiquei acho que uns 2 anos sem falar com a minha mãe por isso. Porque eu falo, caramba, ela não me criou, ainda ela quis me prejudicar, tipo, ela foi na delegacia, né? Fez boletim de ocorrência, tipo, me acusando que eu tinha batido nela. E daí, tipo assim, na época eu tinha como me defender, porque tinha câmera no estabelecimento, tinha as pessoas que estavam ali, todo mundo sabia, todo mundo achou um absurdo, que todo mundo sabia que eu não tinha feito nada. Pelo contrário, ela foi lá me bater, porque na verdade ela não queria que eu namorasse mais. E eu já tava, acho que 17 anos, 16 para 17 anos. Gente, quando eu fui pro fórum, eu nem entendi porque eu tava lá, porque eu não entendia nada. Hoje em dia eu entendo o boletim de ocorrência, eles nem me chamaram na delegacia. Eles me mandaram direto por fora, porque era minha mãe que tinha feito isso. Como se a minha mãe tivesse me criado, como se a minha mãe fosse responsável por mim, mas não. A minha avó que era. Só que no fim eu poderia ter feito tudo, tipo de provado. Só que eu era uma menina, né, gente? Eu nem sabia do que tava acontecendo. No fim, fui chamada no fórum. Nem sabia desse boletim, só fiquei sabendo quando eu fui pro fórum. E lá eles falaram que eu tinha passado durante 6 meses pelo Projeto Caju. É, Projeto Caju. Acho que se fosse outros tempos eu ia até pra FEBEM por causa disso. E aquilo me matou assim por dentro, porque eu falava assim, meu Deus, e agora? Eu tinha que sair no intervalo da escola, ficar durante 1 hora lá na psicóloga. E eu contava assim que eu trabalhava, que eu estudava, que eu era isso, que era aquilo. A psicóloga de lá falava assim, meu Deus, como que você tá fazendo aqui, meu Deus? Daí ela fez uma carta para o juiz, eu fiquei durante 1 mês, ela não deixou, a psicóloga falou, não, aqui não é ambiente para você. Eu acho que ela fez uma carta para o juiz, que era uma vez na semana que eu tinha que ir lá, né? Que ela, tipo assim, a cada 15 dias, depois uma vez por mês, mas enfim. Eu virei até amiga, ela virou minha cliente, eu nem lembro o nome dela agora, mas essa psicóloga, tipo assim, ela entendeu o contexto de tudo, que eu jamais faria isso e que a minha mãe não tinha me criado, porque do jeito que foi exposto pro juiz, é uma pessoa, uma filha rebelde que, né, que foi contra a mãe, nem morava com a minha mãe na época. E essa mágoa ficou durante muito tempo, muito mais do que o abandono. Muito mais. E ficou durante muito tempo, então eu não conseguia, tipo, escutar a voz da minha mãe. Falar com a minha mãe. Mas mesmo assim, depois, eu voltei a morar com a minha mãe. Porque daí eu ia pra casa da minha avó, né, minha avó depois tava magoada comigo que eu tinha pra casa da minha mãe. Ficava da casa da minha mãe pra casa da minha avó, da casa da minha mãe pra minha avó. Quando eu fiz 18 anos, eu já tava prestes a fazer 18 anos, eu já tava procurando um lugar pra mim morar.
E eu tava vendo quarto pra alugar. Eu falava, eu vou alugar um quarto, né, gente, na casa de alguém. Comecei a pesquisar. E como eu trabalhava no centro, né, eu tinha terminado a escola, só trabalhava numa boutique no centro, fazia unha final de semana, trabalhava na pizzaria, eu tinha uma renda boa. Eu acho que aquela época, vamos pensar assim, 2008 mais ou menos, eu ganhava tipo uns 5 mil por mês. Já era um bom salário, né? Era um ótimo salário. Pra uma pessoa sozinha, então eu falava, não, vou alugar, né? Aluguei um quarto na casa de uma mulher lá, doida da cabeça também. Ela tinha um filho, né? E eu morava no quarto de baixo, só que pra eles entrarem pra casa deles, eles passavam pelo meu quarto todos os dias. Daí, eu fui morar quando eu fiz 18 anos. Fiquei 2 meses morando lá. Mas pra mim foi tão bom, gente, porque eu falava assim, cara, eu consegui minha independência, eu vou morar sozinha. Sozinha, eu vou morar na casa dos outros, mas assim, pra mim eu tava saindo, né? Minha independência. Depois disso eu falei, nunca mais quero voltar pra trás. Não. Enfim. Daí eu saí, né? A minha mãe, saí da casa da minha mãe, deixei só uma carta pra ela. Ficamos um tempo sem se falar também, porque a gente teve muito tempo da minha vida. Até hoje eu tô sem falar com ela, eu não sei por quê. Talvez porque eu cobrei muito dela. Porque se ela já não foi uma boa mãe pra mim, não me cuidou, não me criou, eu acho que eu queria tanto que ela tivesse pelo amor pelos meus filhos, né? Então, desde quando eu saí de casa, saí de Tapetininga, nunca recebi uma ligação. Então, isso acabou que a gente se afastou agora porque ela só lembrava de mim nas dificuldades. E eu queria ser lembrada, pelo menos ser lembrada. Não era nada, mas assim, tá tudo bem, como que você tá? Me ligar, né? Então, depois disso, Deus colocou a Mara na minha vida, que eu saí dessa, comecei a trabalhar numa loja Mara, que vocês sempre veem aqui no meu Instagram. A Mara, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar na loja com a filha dela, com a Darana, que é a madrinha do meu filho hoje. E a Mara achou um absurdo aquilo, eu morar no lugar, tipo, na casa dos outros, sem eu conhecer quem era. E ela chamou pra me morar na casa dela, foi quando eu comecei a morar na casa dela. E, gente, eu falo assim, ela é minha mãe de coração, porque eu nunca vi alguém ter um amor tão grande por mim, tipo, sem ser minha mãe, sabe? Nossa, eu amo ela demais, assim, meu Deus. E é uma pessoa que me liga sempre. Ela já veio lá de Tapetininga pra Balneário, quando eu não dirigia na estrada, pra levar a gente na estrada. Então, assim, Deus é muito bom, assim, na minha vida. Por isso que eu falo, a gente não entende as coisas que acontecem. Mas por isso que eu tive que perdoar os meus pais. Meu pai por tudo, a minha mãe também por tudo. Porque eu falava assim, eu não quero que essas coisas fiquem se repetindo na minha vida. Eu até parei o vídeo ali que tinha muita gente falando. Eu falava assim, eu não queria que essas coisas se repetissem na minha vida, na vida dos meus filhos. Por que que eu vou ficar, tipo, remoendo isso? Tipo assim, eu tenho que entender. Se eles fizeram isso quando eles eram mais novos, o problema é deles, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vou deixar isso afetar o meu coração, porque eu já sou uma pessoa que briga comigo hoje, amanhã eu já tô falando. Eu já não guardo mágoas assim, que eu fico, que não sei o que, vou me vingar. Não. Pra mim, eu não levo nada pro coração. Sempre fui assim. Minhas amigas eu brigava quando era mais nova, daqui a pouco tava falando e tá tudo certo. Mas isso da minha mãe e do meu pai, eu tive que realmente arrancar as raízes dentro do meu coração. Porque aquilo me afetava emocionalmente demais. Demais mesmo. Tipo, eu comecei a ver muita coisa se repetir. História se repetir na minha vida, sabe? Eu falava, eu não vou deixar mais isso me afetar. Eu era muito dependente emocional de namorado. Então, todos os meus namorados, eu queria ter um pai neles. E eu me apaixonava, era o amor da minha vida, porque eu tinha aquele sonho de ter a minha família. Por quê? Porque eu não tive. Entendeu? Eu não tive. Eu sonhava em ter filho, casar, entrar na igreja, não sei o que. Então, todos eu tive, fui noiva. A maioria deles, tipo assim, eu vou casar, eu vou ter minha família, não sei o quê. Eu vivia um sonho, assim, porque era um sonho que estava dentro de mim. Era algo que estava guardado dentro de mim, que eu não podia arrancar dali. Só com perdão. Depois que eu perdoei, gente, é até engraçado falar. Que eu consegui escutar o meu pai, falar com o meu pai, entender o lado dele. Também falei com a minha mãe depois.
Tipo assim, ó, eu conversei com meu pai e tal, eu não quero saber do rolo de vocês, eu perdoo vocês e tudo mais. Sabe? Pra mim me livrar. E também o problema é deles, não é meu. Eu não vou deixar nada ficar me afetando. Afetar minha vida pra quê? A vida é minha. Eu tenho uma longa jornada pela frente. Eu tenho que fazer diferente na vida dos meus filhos e eu vou fazer. Com certeza. Só que, depois que eu perdoei, cara, eu não consigo me relacionar mais com ninguém. Por quê? Porque eu preenchi o vazio que estava dentro de mim. E claro, gente, antes de mais nada, eu acho que o vazio, a gente tem que liberar o perdão. É bíblico isso. Só que é difícil, né? Pior coisa que tem. Até tem aquele filme A Cabana. Vocês vão entender sobre o perdão, porque todos somos filhos de Deus, então Deus tem amor por todos. Não importa o que a outra pessoa fez, ela também pode ser abençoada, entendeu? E Deus também vai. Só que o perdão libera pra nós, a nossa vida que flui, não a da pessoa. Se a pessoa quiser continuar na, né? Daí é problema dela. O perdão você tem que liberar do teu coração. Só que daí eu preenchi tanto vazio, assim, sabe? Aquela dependência emocional, porque assim, pra mim qualquer coisa tava bom. Ai, eu aceitava muito menos do que eu merecia, sabe? Tem aquela frase, né? Não aceito menos que eu mereço. Eu aceitava. Então, eu me tratava mal, tá tudo bem, eu corria atrás, eu queria ficar junto. Daqui a pouco eu também não queria. Tratava todos os meus relacionamentos com grosseria. Por quê? Porque eu via neles uma figura paterna, então a raiva que eu tinha do meu pai, eu transcedia dentro de mim e tratava mal os meus relacionamentos. E todos eram muito apaixonados por mim. Podem, a maioria, eu acho. Mas assim, sempre me tratavam muito bem, com muito amor, né, com muito carinho, sempre me mimavam e pra mim nada tava bom. Nada bom, quero mais, não tá bom. Não é assim, tratava mal na frente das pessoas, por quê? Porque aquilo dentro de mim era a minha figura masculina que eu tava ali, aquilo não me agradava, por quê? Porque eu tinha uma falta, eu tinha que liberar o perdão, eu tinha uma falta ali dentro que nada preenchia. Então nada tava bom. Então, tipo, tudo que fosse material, que me desse pra mim nada tava bom, de amor também nada tava bom. Sempre tinha que ter mais, sabe? Nunca nada tava bom. Se era amoroso, eu queria mais amor. Se era carinhoso, eu queria mais carinho. Se me desse presente, eu queria mais presente. Se me fosse fiel, eu queria que fosse mais fiel. Então tudo, nada preenchia. E depois que eu liberei o perdão, gente, eu comecei a ver, assim, a minha vida. Eu falava, nossa, a vida é tão simples, né? A gente complica. E foi isso. Fui liberando o perdão. Não foi fácil, eu tive que orar muito pra Deus. E só que mudou minha forma de pensar. Tipo assim, hoje em dia, às vezes que a minha mãe se afasta, a gente briga. Não chega nem a brigar hoje em dia, já virou costume, sabe? Só que eu não preciso eu me aproximar. Eu já liberei o perdão, tá tudo bem. Já ajudei. Já ajudei meu pai também depois disso. Então eu penso assim, é o coração da gente, sabe? Você pode perdoar. Ah, eu vou perdoar, Senhor. Você se coloca no lugar deles. Ah, tá, eles eram maturos, tudo bem. A gente compreende. Você tem que compreender para você liberar o perdão. Não precisa aceitar aquilo que é certo. Ah, não, eles fizeram certo. Não, fizeram errado eu não faria, mas eu compreendo, era uma outra fase, não tem como eu, né, me colocar no lugar deles, ter a atitude deles, cada um é responsável pelas suas atitudes. Enfim, foi isso. E desde que eu liberei o perdão pro meu pai, eu não consigo, tipo, me interessar por ninguém, porque eu falo assim, cara, eu mereço tanto, sabe? Eu mereço, sabe, tipo, ser amada, ser cuidada. Eu mereço um amor de verdade, uma família de verdade. E eu não tenho por que ficar aceitando as pessoas do jeito que elas querem, do jeito que elas são, assim, tipo, pra me tratar, ou tipo assim, me colocar em segundo plano, pra colocar alguém em primeiro plano. Então eu não preciso disso, porque eu fiz muito isso na minha vida. Então eu falo que eu perdi muito tempo da minha vida tentando agradar as pessoas pra mim ser aceita, pra mim não ser deixada, pra mim não ser abandonada, porque eu tinha isso do abandono, né? E eu sei que eu nunca vou fazer isso com os meus filhos, eles sempre vão ser amados, cuidados por mim e jamais abandonados, porque eu quero que eles me vejam lá na frente quando falam assim, cara, minha mãe é foda, tá? Pô, minha mãe não tem pra ninguém, minha mãe, ó, venceu, correu, lutou,
criou a gente sozinha e a gente tá aqui, entendeu? Eu quero que eles olhem pra mim e tenham orgulho de mim. Porque a vida, gente, às vezes os nossos pais nunca foi fácil. E da geração dos nossos pais, né, dos nossos avós, então é muito fácil a gente querer julgar eles. Porque hoje em dia é tudo muito mais fácil pra gente. Hoje em dia a gente tem muita autonomia, hoje em dia a gente tem muito, como que se diz? A gente tem muita independência financeira. Hoje em dia a gente tem mais oportunidades, né? Se você correr atrás, às vezes se você sair da sua zona de conforto, você vai ter muita oportunidade. Eu sempre corri atrás das oportunidades, eu sempre abracei. Ó, eu moro aqui hoje em Balneário Camboriú, olha. Sou apaixonada nesse lugar. Por que que eu moro aqui hoje? Porque era uma oportunidade de eu vir pra cá. Eu tinha a opção de ficar em Itapetininga, né? Porque daí depois eu tinha voltado pra Itapetininga antes de vir morar aqui, porque eu queria voltar pra Itapetininga para as pessoas me respeitassem. Porque eu já tinha minha independência financeira, eu já. As pessoas que. Não todo mundo, né? Eu tenho muito amor por muita gente de lá, mas muita gente que me pisoteou, sabe, lá atrás. Então eu tive que voltar, né? O ego da pessoa era muito ferido, então eu tinha que fazer isso e foi uma das coisas também que não valeria a pena, né? Porque eu perdi 2 anos praticamente da minha vida lá, em Itapetininga, dentro de casa. Depois eu conto dessa parte que eu voltei. Mas, foi uma oportunidade de eu estar aqui. Eu vim com R$ 500, gente, no bolso. Eu tinha os meus cachorros, uma casinha, que eu moro até hoje, que eu fui reformando, que é a casa da tia do meu filho, que eu alugo. E eu tinha sonhos. E eu aproveitei a oportunidade, então por isso que eu tô aqui. Porque eu nunca deixei ninguém dizer pra mim que eu não podia. Eu sempre fiz eu faço minha sorte, eu faço meu destino, porque eu acredito em Deus. Ai, a Rebeca é muito sortuda. Eu tenho Deus, você sem dúvida. Que eu sou bem cuidada, que eu sou amada, que eu sou protegida. Não tenho dúvida disso, porque o meu Deus, eu sou uma das filhas favoritas dele, eu posso sentir isso. Se você não se considera uma filha favorita, então você tem que ver a sua intimidade com Deus. Você tem que ver o que que você está fazendo na sua vida, como que está sendo o seu coração. Porque o meu coração é muito bondoso. Meu coração, capaz de eu ver alguém sem o coração arrancar o meu para dar pra pessoa. Entendeu? Então é isso. Agora vocês entenderam mais um pouquinho. Depois eu venho com mais vídeo para não ficar tão longo. Se você assistiu até o final, deixa 3 coraçõezinhos aqui para mim ver se tá fazendo sentido para você a mensagem que eu estou passando, porque não é sobre mim. É uma mensagem que tem por trás. Talvez você se identifique e você esteja passando por algo, às vezes até pior do que eu já passei. E você não consegue liberar perdão. Mas assim, eu sei que não é difícil, mas na hora certa, se você conversar com Deus, e o Espírito Santo vai agir dentro do seu coração. Foi um dia assim, ó, um cardio em jejum, escutando meu podcast, que o Espírito Santo falou comigo. E eu consegui compreender aos meus olhos tudo que estava acontecendo na minha vida e por que que eu tinha que perdoar os meus pais. Para me encerrar vários ciclos da minha vida e eu poder ser feliz, ser livre, ser liberta do sentimento. E não, tipo assim, ser dependente emocional das pessoas. Ou, tipo, aceitar o que as pessoas quisessem fazer comigo na minha vida. A maneira que as pessoas me tratavam, estava tudo bem porque eu era carente emocionalmente de uma figura masculina. Então, o principal foi o perdão do meu pai e também o perdão da minha mãe. Porque eu pude, virar a página, sabe? A minha vida fluir, conseguir ser uma mãe melhor, né? Então, hoje eu sou a melhor mãe que os meus filhos poderiam ter. E a mãe que eu gostaria de ter é a que eu sou para os meus filhos. É isso, ó. Um beijo e ótimo dia.